Bem, agora vamos processar a tabela de salários. Antes de mais nada, avisando sempre, para criar uma tabela de salário, primeiro precisamos ter uma função criada. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma função que não existe. Cadastro, função. Bem, já temos essas diversas funções aqui cadastradas, mas como eu avisei, vou criar uma função que não existe. Novo. Vou criar aqui uma função com código 900. Lembrando que as funções, os códigos de função, eu determinei com 3 caracteres e sendo numéricos. Eu vou chamar aqui de auxiliar de limpeza. Se essa função não existe, ele vai deixar gravar. Caso ao contrário, o sistema vai reclamar, avisando que essa função já tem aqui no nosso sistema, então não vamos poder duplicar. Vou salvar. Tudo bem, ele aceitou. Vamos ver se a nossa função está criada, está aqui embaixo. E agora vamos lá. Vou fechar o cadastro de função e eu vou até a tabela de salário. Salários, tabela de salários. Bem, em 2013, a função diretor-geral já foi criada aqui a tabela de salários. Então temos aqui diversas funções já com a tabela de salários já criada. Eu vou pesquisar aquela função que nós criamos. Vou aqui pesquisar. Está aqui a nossa função, auxiliar de limpeza. Vou selecionar. E como vocês podem ver, não tem nenhuma tabela de salário criada para esta função. Bem, como fazer para criar uma tabela de salários? Cada ano tem uma tabela de salários para ser criada. Então, eu vou aqui no botão Gerar Tabela. Vou clicar. Ele pergunta se deseja resgatar o último valor do ano anterior. Caso tenha, no ano de 2012, tabela já gerada, então ele vai resgatar o último valor e vai colocar o valor aqui no valor do salário, que não esteja zerado. Então, vou dar aqui o sim. Bem, mas contando que esta função não existe, então não existe tabela de salários criada no ano de 2012. Então ele gerou aqui 12 parcelas, cada um para uma competência do mês. Mês de janeiro, fevereiro, março, mês de dezembro. Como vocês podem ver, está totalmente zerado. Bem, como é que vamos determinar o valor do salário? Aqui não é posto, não é informado o salário mensal. Aqui é informado o salário hora. Quanto um funcionário, quer dizer, uma determinada função, recebe por hora trabalhada. Esse aqui é o valor principal. Então vamos lá. Como vocês não devem saber, existe um cálculo para isso. Já existe uma fórmula já preparada que está até nos livros e manuais do Ministério do Trabalho. Então, vamos até aqui no botão Cálculo de Salário. Bem, o que vamos fazer? Isso aqui já é a nossa fórmula, que já está criada, que consegue determinar qual é o valor hora do funcionário. Então vamos lá, vamos determinar que esse funcionário, essa função, receba, por exemplo, $500. No caso, 50 mil kwanzas. Vou informar aqui, 50 mil kwanzas. Bem, lembra da carga horária semanal que nós informamos lá nos funcionários? Bem, se ele trabalha de 8
às 5 da tarde ou 6 da tarde, 18 horas, e não trabalha aos sábados, quer dizer que ele tem uma carga horária semanal de 40 horas. Se ele também trabalha aos sábados, de 8 ao meio-dia, às 12 horas, quer dizer que ele tem uma carga horária semanal de 44 horas. Bem, o nosso funcionário trabalha 40 horas semanais. Quando eu informo isso, o nosso sistema já começa a calcular. Bem, vamos ver aqui. Esse é o salário base mensal, 50 mil kwanzas, que foi informado aqui. Esta é a nossa carga horária semanal, que foi informado aqui também. E esta é a fórmula. Aqui é o que? 50 mil kwanzas vezes as 12 parcelas do ano, 12 meses. Esse é o valor anual, 600 mil kwanzas. É isso que ele vai receber no final de um ano. Em termos de carga horária, ele tem 52 semanas. Um ano tem 52 semanas. Vezes a 40 horas semanais, num ano inteiro, ele vai ter 2.080 horas. Isso é a carga horária dele anual. Se vocês conseguem notar aqui, existe um valor que é muito importante para os nossos cálculos. Claro que vocês não vão se preocupar, porque isso é feito automaticamente. Como é que é determinado isso? Número de semanas mensal. Mas calma aí. Número de semanas 4,333. O que é isso? Bem, isso aqui não é um valor que foi inventado para poder facilitar a fórmula. Isso tem tudo a ver com a nossa álgebra aqui. Se vocês puderem notar, eu vou até pegar aqui a calculadora. Vou abrir aqui a calculadora para poder mostrar a vocês. Bem, vamos pegar aqui as 52 semanas. Vou aqui então digitar 52 semanas. Bem, aqui no caso é uma divisão. Eu vou dividir pelos 12 meses. Então, dividir pelos 12 meses. Então, quanto é que vai dar? Vai dar 4,3333. Essa dízima aqui é exatamente esse valor, tá? Então, caso alguém pergunte, é assim que vocês podem responder. E aqui está o valor mais importante no nosso cálculo aqui. É esse valor que a nossa função vai receber por hora. É o salário hora. 288 kwanzas, 46 centavos, mas tem essa dízima. Isso aqui é importante ter, tá? Bem, agora, como é que eu vou colocar esse valor na nossa tabela de salários? Eu vou sair daqui. E agora? Eu vou aqui na parcela de janeiro. Eu vou focar aqui o cursor. E eu vou pedir para editar ou alterar o registro. Bem, vocês podem ter memorizado o valor e podem digitar aqui. Ou pode fazer uma coisa que eu já deixei aqui, que vai ficar bem simples. É exatamente este botão que cola o valor do salário hora pesquisado. Quando eu clico aqui, ele automaticamente substitui aquele valor zero por esse valor que foi calculado. Pronto, resolvemos o nosso problema. Então, bem, de vez em quando ocorre esse tipo de coisa. Então, eu vou pedir para vocês forçarem a numeração, tá? Não deixar ele zerar. Tem que aparecer exatamente essa informação. Bem, já salvamos, atualizamos o valor de janeiro e agora teríamos que fazer isso mês a mês, até o mês 12. Em vez de fazer isso um por um, vamos usar aqui um recurso que também já está preparado para facilitar, que é o reajuste salarial. Vocês podem utilizar essa função para poder repetir o mesmo valor para todas as parcelas. Então vamos lá. Vou clicar aqui, reajuste salarial. Eu vou focar no mês de janeiro de 2013.
E no caso, eu não vou informar percentual nenhum, vou colocar o valor zero. Quando vocês salvam, ele processa o mesmo valor para cada mês. Pronto, com isso, nós já temos aqui a tabela de salário já calculada e criada. Eventualmente, pode ser que a empresa queira dar um reajuste salarial. Por exemplo, no mês de maio, dá um reajuste de 5%. Então, como é que eu vou fazer isso? Em vez de pegar na calculadora e calcular aqui 5%, nós podemos fazer assim. Vamos focar o cursor no registro de maio e pedir aqui reajuste. Reajuste de quanto? Bem, você pode pegar o mês anterior como base de cálculo e colocar 5% de reajuste. Então, quando eu dou o Enter até o botão salvar, ele agora passou a calcular quanto? 5% de reajuste. Olha aqui, ele guarda a informação e calcula aqui, a partir do mês de maio, o reajuste. Está aqui, olha, 5% certinho deste valor. Então, facilita muito as nossas manobras. Bem, vou resgatar o valor antigo. Como é que eu vou fazer? Vou de novo em reajuste. Posso focar o cursor no mês 3, que é o mês anterior. E no caso eu vou colocar valor zero para todos os percentuais. Então ele vai atualizar o valor e vai deixar ali o valor percentual de reajuste zero e repetir o mesmo valor. Bem interessante. É assim que nós fazemos para criar uma tabela de salários para uma função. Quando chegar em 2013, em 2014, vocês vão ter que proceder da mesma maneira. Só que há uma pequena diferença. Vou agora focar o cursor aqui no ano de 2013, em 2014. Como vocês podem ver, não existe nenhuma tabela de salários. Bem, quando eu for mandar gerar a tabela, ele vai perguntar se deseja resgatar o valor do ano anterior. No caso, como já existe, ele vai resgatar. Vou clicar aqui no botão sim. Ele agora está pesquisando o valor da tabela anterior. E olha, ele gerou a tabela de 2014, só que com o último valor do ano de 2013. Uma vez que você já tenha uma base de dados criada, facilita já para os anos posteriores. Nós, nesse momento, vamos ter muito trabalho, porque a nossa base de dados está completamente vazia. Então, temos muitos pontos a informar. Bem, mais tarde vamos ver como fazer cálculos de salário.